Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, diz a palavra de Deus: Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui. Na década de 30, um certo homem colocou tudo o que tinha na sua oficina e, dedicando-se àquela oficina, empenhou-se em um projeto. E ele dedicou-se de tal forma a esse projeto que ele passou a dormir dentro da oficina. Ele dormia aproximadamente apenas 4 horas por noite, em meio a um pequeno torno e a algumas ferramentas, para que ele pudesse dar mais vazão ao seu projeto e desenvolver com mais rapidez. Ele empenhou a sua casa para que ele pudesse investir no seu projeto. Ele empenhou até mesmo as joias da sua esposa para que ele pudesse investir no seu projeto. E projeto em andamento e projeto concluído, ele buscou uma grande empresa para apresentar o seu projeto. Mas a empresa, ao observar o seu projeto, disse: o seu projeto não está à altura da nossa empresa. Ele então retrocedeu com essa resposta negativa. E diante da negativa, muitas pessoas desistem, muitas pessoas param, muitas pessoas desanimam. Porém, ele foi buscar mais capacitação e voltou a estudar, e estudou por mais 2 anos para se qualificar. E quando ele voltou a estudar, os alunos riam dele por ele ter voltado a estudar. Os professores faziam chacota dele por ele estar entre aqueles alunos, e nem por isso ele desanimou. Ele persistiu e concluiu o curso em 2 anos, e retornou ao seu projeto e aperfeiçoou o seu projeto. Terminado o projeto, ele levou a mesma empresa que havia rejeitado ele anteriormente, apresentou o projeto à empresa, e a empresa agora aceita o seu projeto. E ele faz uma parceria com aquela empresa. Porém, 6 meses depois, é deflagrada a Segunda Guerra Mundial. E, naturalmente, aquilo impacta a sua vida. Aquilo impacta o mundo inteiro. E como se não bastasse, a sua empresa recém-criada foi bombardeada 2 vezes. Então ele não tem como trabalhar. O que é que ele faz? Desiste, naturalmente? Não. Se a empresa foi bombardeada 2 vezes, ele reedifica a empresa e começa tudo de novo. Porém, houve um terremoto, e aquele terremoto lançou toda a sua empresa por terra. Ruiu, caiu, acabou. O que é que se faz então diante de uma cena como essa, diante de uma situação como essa? Desiste? Ele não desistiu. Aquele homem então, passada a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava enfrentando uma grande dificuldade com combustíveis, especialmente com gasolina. E aquele homem não tinha como sequer usar o seu carro para ir até mesmo ao mercado, para comprar alimento para a sua família. Então nasce mais uma ideia na sua mente. Ele pega uma bicicleta, adapta um pequeno motor àquela bicicleta e começa a circular com aquela bicicleta motorizada. As pessoas começam a observar aquela bicicleta e começam a se interessar por aquilo. E as pessoas começam a encomendar a ele bicicletas motorizadas. E ele então começou a fabricar. Só que os pedidos iam aumentando e ele não tinha como dar conta daqueles pedidos. E o que é que ele fez? Ele então buscou parceria com lojas. E ele buscou na sua cidade 12.000 lojas para fazer parceria. Como o projeto era bom,
era algo inovador, era algo econômico. E como havia caído no gosto das pessoas, 3.500 lojas aceitaram fazer parceria com ele. Então adiantaram uma pequena parcela do dinheiro, e ele, pegando aquele dinheiro, foi montando outras bicicletas. Resumindo a história, você sabe qual é o nome desse homem? O nome desse homem é Shuichiro, e o sobrenome dele é Honda. E assim nasceu a Honda Corporation, empresa de motos e empresa de carros. Quando nós lemos um texto como esse, quando nós temos contato com uma história como essa, nós percebemos que a vida do ser humano, ela chega a patamares onde muitas vezes ela está limitada pelas circunstâncias, pelas situações, e o ser humano tem duas opções: ou ele conforma-se com a situação, ou ele desenvolve-se para que possa prosseguir. A vida do ser humano, ela é limitada em várias áreas e por várias situações e por várias circunstâncias. A vida cristã também, ela muitas vezes está sendo limitada por várias situações e por várias circunstâncias. Porém, a exemplo de Shuichiro Honda, a exemplo de Paulo, nós precisamos fazer da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, uma vida de evolução, uma vida de desenvolvimento. A nossa vida espiritual precisa andar em pleno e constante desenvolvimento, em plena e constante evolução. E para que isso seja possível, é necessário que possamos estar olhando para um alvo, fixando na nossa vida um objetivo. E quando nós fixamos um alvo, quando nós fixamos um objetivo, nós precisamos entender que nós não vamos alcançar esse alvo, esse objetivo, de forma automática ou de forma repentina. Para que nós possamos atingir aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós estabelecemos como meta na nossa vida, é importante sabermos que nós precisamos ir galgando essa caminhada, passo a passo, ponto a ponto. Então precisamos estar subindo de níveis. E Paulo, quando escreve isso à igreja de Filipos, ele tenta trazer a essa igreja essa ideia, essa imagem, que nós enquanto cristãos, ou que eles enquanto cristãos, precisavam estar subindo de nível, para que pudessem estar alcançando a excelência cristã. A mesma ideia está impregnada na carta de Paulo aos Efésios, quando ele diz, para nós crescermos, até atingirmos a perfeita varonibilidade, a estatura de Cristo. Então, geralmente nos ensinamentos de Paulo, está contida essa ideia do crescimento, da evolução, da busca por algo maior, da busca por algo melhor. E porque Paulo escreve à igreja, e porque Paulo transmite essa mensagem à igreja, para que cada componente da igreja, para que cada membro da igreja saiba da sua responsabilidade para que isso seja possível. Como é que Paulo escreve? Como é que Paulo começa o texto? Ele diz: irmãos, quanto a mim. O que é que Paulo está dizendo? Irmãos, quanto a mim, vocês eu não sei, mas eu falo de mim. O que é que Paulo está dizendo? Eu reconheço a minha responsabilidade. Eu sei que a minha vida espiritual, a minha vida cristã precisa ser trilhada por mim, precisa ser desenvolvida por mim. Obviamente que ele transmite essa mensagem à coletividade da igreja, mas a ideia, a intenção é trazer à mente às pessoas de que cada um é responsável pela sua própria vida. Não dá para caminhar apenas amparado nos outros, porque não estaremos sempre com os outros. Precisamos desenvolver a nossa vida espiritual, a nossa vida de intimidade com Deus, para que quando estivermos ausentes da comunhão da igreja, Deus continue conosco. Essa é a ideia de Paulo quando escreve aos Gálatas também, dizendo: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Só é possível andar em espírito quando nós temos essa compreensão de que nós somos responsáveis pela nossa própria vida.
quando nós não necessitamos de que outros orem por nós, quando nós não dependemos apenas da oração dos outros, mas quando nós oramos, quando nós não necessitamos apenas que os outros leiam a Bíblia para nós, mas quando nós lemos, quando nós não precisamos apenas que os outros jejuem por nós, mas nós jejuamos. Responsabilidade pessoal. Essa é uma coisa que tem faltado na mente de muitas pessoas. E isso talvez explique o porquê a Igreja de Cristo vive uma crise espiritual. Lembre-se que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele compara a igreja a um corpo que tem muitas partes, e um corpo, para que ele funcione bem, todas as partes precisam trabalhar, todas as partes estão unidas, mas cada parte precisa desenvolver a sua função. Quando uma das partes do corpo não desenvolve a sua função perfeitamente, naturalmente todo o corpo sofre por causa daquela parte doente, daquela parte com problema, daquela parte danificada. Obviamente que quando eu falo da biologia do corpo, estou falando de algo que vai além da nossa capacidade de domínio. Ninguém gostaria de adoecer, ninguém gostaria de uma parte do corpo adquirir um problema, adquirir uma doença, é óbvio. Mas quando isso acontece, o que é que a gente faz? A gente se submete a um tratamento, a gente busca os medicamentos necessários, mas a gente não se conforma com aquela parte doente do nosso corpo, porque inevitavelmente aquela parte, se permanecer doente, ela vai afetar todo o corpo. No nosso corpo é assim, nós cuidamos, nós tratamos, e na igreja é da mesma forma. Cada parte precisa se responsabilizar por si mesmo, do contrário, inevitavelmente essa parte vai morrer, essa parte vai putrefar. E quando uma parte do nosso corpo putrefa, ou seja, apodrece, ela é cortada. Existem alguns tipos de serpentes, por exemplo, que quando elas mordem a peçonha da serpente, ela tem uma atuação no local da mordida. Cria-se um edema e a carne começa a ser corroída pelo veneno, pela peçonha. Se aquela pessoa não for tratada rapidamente, aquela parte do corpo que foi mordida, ela morre, ela apodrece, e é necessário que seja decepada. Da mesma forma, existem outras doenças que levam, muitas vezes, a você precisar decepar partes do seu corpo, porque uma parte morta não serve mais para nada, tem que ser excluída, tem que ser tirada. Então nós, enquanto igreja, precisamos entender isso e precisamos assumir a nossa responsabilidade. Não é o irmão fulano que é responsável pela minha vida, não, sou eu que sou responsável por mim. Sou eu quem decido se vou à igreja ou não, sou eu quem decido se vou orar ou não, sou eu quem decido se vou ler a Bíblia ou não, sou eu quem decido se vou levar a sério a palavra que eu ouço ou não, sou eu. Enquanto pastor, a minha função é ensinar para você, é mostrar para você o caminho, mas você precisa trilhar esse caminho. Você precisa caminhar, eu não posso caminhar por você. O máximo que eu posso é mostrar o caminho, pegar na tua mão e te ajudar. Mas caminhar por você, eu não posso. Fazer por você o que você não quer, eu não posso. Isso é responsabilidade pessoal. E nós precisamos ter essa responsabilidade pessoal. Paulo diz: quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que é que Paulo está dizendo? Eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Então o que passou, passou. O que passou, acabou. O que passou é passado. E há pessoas que ainda estão muito conectadas ao passado. Há pessoas que estão ligadas ao passado. Há coisas na sua vida que são âncoras, que têm te mantido no passado. Deus quer que você olhe para frente, Deus quer que você caminhe, Deus quer que você desenvolva, mas você está ancorado no passado. E enquanto você está ancorado, você não anda, você não progride, você não desenvolve. Por isso há pessoas que caminham na igreja, caminham entre aspas na igreja, mas não crescem, não evoluem. Por quê?
porque continuam presos a coisas do passado. Observe o navio é que tem âncora. Quando ele quer aportar em um lugar, ele lança a âncora e pronto, acabou, ele não sai dali. Enquanto ele não recolhe a âncora, ele não sai dali. A âncora é aquilo que mantém a pessoa presa a um determinado lugar. E existem pessoas presas ao passado. E isso está impedindo você de crescer. Isso está impedindo você de evoluir enquanto cristão. Então, em nome de Jesus, comece a cortar as correntes das âncoras que te aprisionam ao passado. Há tantas coisas do passado que fazem parte da sua vida presente, continuam fazendo parte do seu presente. Há coisas que aconteceram com você há 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, e a pessoa continua com o coração lá. Morreu lá, foi? Não, eu estou vivo aqui. Não, você morreu lá. Se seu coração está lá, você ainda está lá. Enquanto isso, o tempo está passando, a vida está rolando, e você está preso lá. Enquanto você está com o coração lá no passado, Deus está dizendo: eu tenho um futuro tão brilhante para você, mas você não consegue olhar para frente, você só olha para trás. A palavra do Senhor nos diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que faço novas todas as coisas. A palavra, a promessa dele para nós é vida nova. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Fomos batizados por Cristo ou em Cristo para que vivamos em novidade de vida. É o que Paulo escreve aos Romanos capítulo 4. Vida nova, novidade de vida. E nós estamos com o nosso coração aprisionado ao passado. Comece a acordar essas cordas que te prendem ao passado. Do contrário, você nunca vai evoluir. Do contrário, você nunca vai viver plenamente. Pense quantas coisas extraordinárias, quantos momentos maravilhosos você está deixando de viver por causa do passado. Porque está ligado ao passado, porque o coração está preso ao passado. E enquanto você não se libertar disso, essas coisas vão continuar fazendo parte do seu presente. Deus te chama para uma vida nova. Deus te chama para uma vida transformada. Deus te chama para a liberdade. Liberdade. Quando nós falamos que se Cristo nos liberta, verdadeiramente somos livres, Ele nos liberta exatamente disso. Essas coisas que nos aprisionam, dessas correntes que nos aprisionam. Quando Jesus libera essa palavra para os judeus, eles dizem: nós nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes, se conhecereis a verdade, vocês serão libertos. E Jesus disse: o homem é escravo de tudo aquilo que o domina. O homem é escravo de tudo que o domina. Então, quando ele fala sobre viver em liberdade, ele fala de algo muito amplo. Ele fala de algo muito abrangente. E você precisa enxergar, você precisa identificar na sua vida em que áreas da sua vida você necessita dessa libertação. Ah, pastor, eu já fui livre de um vício, eu já fui livre de vários tipos de pecados. Sim, mas ainda há coisas que não são vícios. Ainda há coisas que não são pecados que te aprisionam ao passado. É uma dor, é uma mágoa, é um trauma, é uma raiva. Há coisas que te prendem ao passado e que te impedem de viver o novo de Deus. E Paulo está dizendo: quanto a mim, se vocês querem ficar presos no passado, problema de vocês. Quanto a mim, uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o que está na minha frente. Decisão. Decisão. Postura pessoal. É você que tem que fazer, não sou eu. Quando Paulo escreve em especial esse texto, ele tem em mente a ideia de um atleta. A ideia de Paulo aqui é a ideia de um atleta, da corrida de um atleta. Aquele que está em uma maratona, está correndo em busca de alcançar o seu objetivo, alcançar a coroa. E um atleta, quando ele está na corrida, para que ele de fato possa disputar o prêmio, ele precisa estar focado. Ele precisa ter em mente o que ele quer. E ele precisa correr para alcançar e para atingir aquilo que ele quer.
Para que isso seja possível, ele precisa olhar para frente, ele precisa desprezar aquilo que acontece à sua direita, ele precisa desprezar aquilo que acontece à sua esquerda. Ele precisa esquecer os aplausos que ele está recebendo, mas ele precisa esquecer as críticas que ele está recebendo também. Porque os aplausos muitas vezes elevam o ego do homem e isso atrapalha. Quando o homem tem o seu ego massageado, ele pode se achar maior do que o que ele realmente é. Mas as críticas, por outro lado, também podem desmotivá-lo, também podem desanimá-lo. E se nós temos um foco, se nós temos um objetivo, nós precisamos desprezar os aplausos, ou não fazer conta dos aplausos, e também esquecer as críticas. Estar focado, estar olhando para aquilo que está realmente na nossa frente. Fazendo assim, nós não permitiremos que ninguém nos impeça de chegar ao nosso objetivo. É isso que Paulo está nos ensinando. Quantos objetivos você tem estabelecido diante de Deus? E o que você tem feito para alcançar esses objetivos? Quantos problemas, quantas dificuldades, quantos empecilhos, quantas barreiras, quanta oposição Paulo precisou enfrentar para que ele pudesse ter uma vida espiritual de triunfo, de vitória? Se por um lado o apóstolo Paulo foi o maior perseguidor da igreja nos seus primórdios, por outro lado eu posso dizer que ele também foi um dos mais perseguidos após a sua conversão. Quando Paulo diz que esquece daquilo que ficou para trás, nós precisamos parar para pensar o que ele deixou para trás. A história diz que Paulo era um homem rico, filho de um pai bem-sucedido, um homem que tinha uma profissão, e isso fica claro na Bíblia. Ele era fazedor de tendas. Paulo foi um homem que foi formado aos pés de Gamaliel, um homem erudito, um homem culto. Paulo era um homem que dominava a cultura grega. Paulo era um homem que tinha cidadania romana, como também cidadania judaica. Paulo era um homem bem-sucedido. Paulo era um homem que desfrutava do apoio, dos aplausos dos fariseus. Era um homem que tinha tudo, e alguns dizem que ele foi membro do Sinédrio, se não foi, mas tinha tudo para ser. E quando ele diz, eu me esqueço de tudo que ficou para trás, ele está dizendo que esquece de tudo isso também. De todo o seu triunfo, de toda a sua glória. Em outra ocasião ele diz, eu considero tudo isso como esterco. Eu considero toda a minha sabedoria, eu considero tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que eu era como esterco. Você consegue parar para olhar para Paulo agora e entender o valor que Cristo tem para ele? Entender o valor que tem o chamado de Deus na vida dele? E olhando para Paulo e entendendo o valor que Cristo tem, o valor que o chamado de Cristo tem, você consegue traçar um paralelo entre você e Paulo? Você consegue parar para pensar qual o valor Cristo tem para você? Qual lugar Cristo ocupa na sua vida? Qual importância Cristo tem para você? Se por um lado ele deixou coisas boas para seguir a Cristo, por outro lado, quando ele diz isso, ele está dizendo, eu não faço menção, eu não entrego o meu coração ao sofrimento, à tristeza e à mágoa das pedradas que eu recebi, dos açoites que eu sofri, das feras. A Bíblia Sagrada diz que ele lutou com feras, das feras que eu tive que enfrentar. Eu não faço conta dos naufrágios que eu enfrentei por causa de Cristo. Eu não faço conta do desprezo das pessoas que outrora me aplaudiam. Eu não faço conta disso, porque o prêmio da vocação é mais importante. Porque aquele que me chamou é mais importante para mim. Então quando ele diz que deixa as coisas para trás, é muita coisa que ele está deixando. É tudo. Ele está deixando tudo. E se nós não conseguimos deixar tudo por ele, nós não servimos para segui-lo.
nós não servimos para caminhar ao lado dele. Entenda, Paulo vivia dentro de uma caixinha. Era a réplica de várias outras pessoas. E o que nos faz alcançar os objetivos, os resultados e nos destacarmos é ser exatamente o oposto. É não ser réplica de ninguém, mas ser diferente de todas as pessoas. Porque se você faz o mesmo que todas as pessoas fazem, você alcançará os mesmos resultados que todas as pessoas alcançam. Todos nós queremos, por exemplo, ou uma grande parte dos cristãos querem ganhar destaque dentro da igreja, querem alcançar posições dentro da igreja, querem desenvolver ministérios dentro da igreja, mas fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Fazer o mesmo que todo mundo faz é o básico. Ninguém se destaca fazendo o básico. Eu sei que isso é algo que está impregnado na nossa mente. Quando nós empreendemos em alguma coisa, nós também buscamos pesquisar como é que as pessoas fazem. Qual é o caminho que as pessoas trilham para termos uma noção, para termos uma base. Muitas vezes é necessário que isso aconteça. Mas chega um momento que para se destacar, é preciso você sair da caixinha. Para se destacar, você precisa ser diferente. Você precisa agir diferente, você precisa pensar diferente. É isso que traz destaque sobre a vida do ser humano. É isso que nos faz nos destacarmos diante de Deus também. Apenas Abraão foi chamado amigo de Deus. Apenas Abraão foi chamado pai da fé. Apenas Davi foi dito a seu respeito. O próprio Deus disse: achei Davi um homem segundo o meu coração. Por que não disse com Salomão, que era infinitamente mais sábio do que Davi? Que era infinitamente mais rico do que Davi? Por que não disse com Jó? Eu não disse com Jó. Achei Jó um homem segundo o meu coração. Disse para Davi. Porque Davi tinha algo especial, Davi tinha algo diferente. Por que para Abraão? Porque Abraão tinha algo especial, Abraão tinha algo diferente. Nenhum deles era perfeito. E o que é lindo na Bíblia é a Bíblia não esconder as falhas de ninguém. A Bíblia expõe a falha de todo mundo. Mas além de mostrar a falha deles, a Bíblia mostra a sinceridade. E Davi no Salmo 51 diz: pequei, Senhor, contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Então tu serás justo quando me julgar. O que o Senhor fizer comigo está feito. Eu sou digno, eu sou merecedor de que isso aconteça. Seja diferente, porque foi para isso que Jesus nos chamou, para sermos diferentes. Ou vivemos uma vida transformada e restaurada, ou viveremos na mesmice até o final da nossa história. E triste será se ao chegarmos no final da trajetória, olharmos para trás e vermos que não fomos relevantes como poderíamos ser. Ou pior ainda, chegarmos no final da trajetória, diante dele, e ouvirmos dele: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Senhor, abre-nos a porta. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Acendo as suas lâmpadas para que eu veja quem é vocês. Não temos azeite, então eu não vou abrir a porta para vocês. Esse é um risco real. Essa é uma possibilidade. E infelizmente, talvez muitos que ouvirem essa mensagem, porque essa mensagem não é apenas presencial, mas vai para a internet. Talvez alguns que ouvirem essa mensagem, infelizmente, terão que ouvir essas palavras dele. E ele fala através dessa mensagem para que isso seja evitado. Ele fala através dessa mensagem para que a nossa atitude seja transformada. Quando ele diz: eu avanço para o que está na minha frente, ele está dizendo: tem mais. Eu conquistei muita coisa na presença de Deus, eu conquistei posição na presença de Deus, eu conquistei o perdão de Deus, entre aspas. Mas tem mais, tem muito mais. Porque o principal ainda não se consolidou. Nós estamos no caminho, nós estamos na trajetória, mas o principal ainda não se concretizou na nossa vida. Então, ele diz: tem mais, e eu quero alcançar o que está à minha frente.
tem mais para conseguir, tem mais para conquistar. Porque a vida está em plena evolução. Olha a mente de Paulo, quando ele está prestes a morrer, escrevendo a segunda carta a Timóteo, ele dá o recado a Timóteo: quando vier, traz os livros, traz a capa, traz os livros e, em especial, os pergaminhos. Poucos dias antes de morrer, ele queria ler, ele queria aprender mais, ele queria conhecer mais, ele queria evoluir mais. E nós, que teoricamente temos ainda uma vida longa pela frente, talvez não tenhamos a mesma mentalidade, a mesma disposição dele para crescer, para evoluir. Chegamos em um lugar, chegamos em um nível, chegamos em um patamar que para nós está bom. É o chamado comodismo. Está bom, onde eu estou está bom. Na situação em que eu estou cômodo. E não precisa mais. Por quê? Porque toda mudança requer de nós empenho, esforço e dedicação. Toda mudança exige algo de nós. Exige sacrifício de nós. Exige entrega, exige dedicação. E muitas vezes não estamos dispostos. Há uma frase do T. Harv Eker, que ele diz: toda árvore que não está crescendo, está morrendo. Ou nós estamos em franca evolução, ou nós estamos regredindo. É uma ilusão quando nós pensamos que estamos estáveis. Não existe estabilidade na vida. Ou a gente está crescendo, ou a gente está retroagindo. Não existe essa estabilidade que nós pensamos muitas vezes. Então, se nós entendermos isso e começarmos a nos dedicar a viver uma vida nova, uma vida transformada, uma vida diferente, precisamos estar preparados para nos empenhar, nos dedicar. Precisamos estar aptos, preparados, prontos para as dificuldades que virão. E, entendendo isso, vem a próxima lição, que é: não se preocupe ou não olhe para as dificuldades. Na realidade, as dificuldades muitas vezes devem ser vistas com bons olhos, porque às vezes são as dificuldades que vão nos moldar, são as dificuldades que vão nos disciplinar, que vão nos dar a capacidade de encontrar a mudança nas áreas que nós necessitamos. Então não se preocupe com as dificuldades, porque as dificuldades fazem parte e elas são parte essencial da nossa transformação. Não fique apegado ao tempo. Muitas vezes nós, ao ouvirmos uma palavra como essa e entendermos, reconhecermos a necessidade, nós queremos que já aconteça amanhã. Não se preocupe com o tempo. Algumas coisas na nossa vida acontecerão em um longo prazo. As coisas não acontecem da noite para o dia. Então não se preocupe com o tempo. Não é o tempo que é importante. O importante é a gente chegar lá. Há uma frase do Abraham Lincoln que ele diz: eu caminho lentamente, mas não ando para trás. Eu posso até caminhar lentamente, eu posso até demorar a chegar no meu alvo, no meu foco, no meu objetivo, mas uma coisa eu faço: eu não caminho para trás. Eu nunca ando para trás. A ideia é a mesma de Paulo. Eu esqueço aquilo que passou. O que passou, passou. As coisas boas que passaram, amém, foi um momento bom que a gente viveu, mas passou. Isso não vai acontecer de novo. E as coisas ruins que passaram, ficaram lá. Eu não preciso viver hoje ainda a dor daquilo que aconteceu comigo ontem. Você percebeu já que crueldade você está fazendo com você? Quando você continua sentindo hoje a dor daquilo que fizeram com você ontem. Mas você já sofreu ontem com o que fizeram com você, e você vai continuar sofrendo hoje? Você vai impor ao seu coração esse sofrimento hoje? Corte essas cordas, despedace essas correntes e viva a liberdade em nome de Jesus. O importante não é quanto tempo vai demorar, o importante é que você chegue lá, o importante é que você conquiste. Eu acho que você já ouviu falar sobre uma mulher chamada Gabrielle Andersen.
Era 5 de agosto de 1984. Estava acontecendo em Los Angeles a maratona, as Olimpíadas, e Gabrielle Anderson estava competindo na maratona. Maratona, ela tem 42 quilômetros. E até então as mulheres eram proibidas de correr na maratona, apenas os homens corriam, porque não se sabia se as mulheres suportariam uma prova tão longa. E naquele ano, as mulheres tiveram a oportunidade de correr a maratona. E Gabrielle Anderson, que era uma suíça, ela tinha 39 anos na época, e foi correr a maratona. Ela não ganhou aquela maratona. Quem ganhou a maratona foi uma mulher chamada Joy Benoit. Ninguém ouve falar, ninguém sabe quem é essa mulher. Mas se falarmos em Gabrielle Anderson, muitas pessoas conhecem essa mulher. E muitas pessoas já viram o final da prova dela, quando, após correr toda a maratona, ela entra no estádio do Coliseu, em Los Angeles, sedenta, porque as regras da prova estabeleciam apenas 4 pontos de distribuição de água. Então você já pensou, camarada, correr 42 quilômetros e só tem 4 postos de distribuição de água. E ela correu e perdeu o último posto. Então ela só pegou água em 3 postos de água. Ela perdeu o último posto. E entra no Coliseu numa temperatura de 39 graus. Correndo em asfalto. Imagine o calor, o desgaste. Não só para ela, mas para todas as outras. E ela, quando entra no Coliseu, mais de 77 mil pessoas estavam no Coliseu e olhavam o final da prova. Joy Benoit já tinha passado a linha de chegada há 20 minutos. Já tinha ganhado o prêmio. E ela entra. Mais de 77 mil pessoas no estádio, fora as milhões de pessoas que estavam assistindo pela televisão. E ela entra cambaleando. Ela não aguenta mais correr, com câimbras na perna, a perna dura, e ela entra cambaleando, desfalecendo, quase não suportando o calor, a agonia, o cansaço. Os médicos então correm para segurá-la, para tirarem ela da prova, para socorrerem ela, e ela recusa. Ela não quer que os médicos se aproximem dela, e ela vai cambaleando, caminhando, tentando, e os médicos vão por fora da pista acompanhando ela, até que então ela consegue passar a faixa, a linha de chegada. E quando ela passa a linha de chegada, os médicos correm, e ela cai nos braços dos médicos desacordada. Tamanho cansaço do esforço que ela havia feito. Mas ela chegou lá. Ela não ganhou o troféu, ela não ganhou a medalha, mas ela ganhou o posto de ser um exemplo de perseverança para toda a humanidade. Isso aconteceu há mais de 40 anos atrás, e hoje nós continuamos falando sobre essa mulher. Sabe por quê? Ela foi até o final. Sabe por quê? Ela resistiu ao cansaço, à limitação física, às cãibras, à insolação, à sede. Sabe por quê ela suportou tudo isso? Porque ela queria chegar no final, porque ela queria ultrapassar a linha de chegada. O que está faltando para muitos de nós é querer chegar ao final. O que está faltando a muitos de nós é querer ultrapassar a linha de chegada. Não importa se vai chegar em 34º lugar, como foi o caso dela. O importante é chegar lá. Ela queria, por isso ela se esforçou. E nós não nos esforçamos porque nós não queremos de fato. Até que ponto é verdade em nós, quando nós dizemos amamos a Jesus e queremos morar na eternidade com Ele? Até que ponto isso é verdade? Até que ponto estamos dispostos a enfrentar o cansaço, a dor, as limitações, a insolação, o sofrimento, a sede, a angústia,
Até que ponto estamos dispostos a enfrentar tudo isso? Simplesmente para chegar lá. Simplesmente para cruzar a linha de chegada. Para ela não faltou essa vontade, essa disposição. Simplesmente para chegar no final de uma prova, de uma maratona, de uma Olimpíada. Você não caminha para chegar no final de uma Olimpíada. Você caminha para chegar no céu. Você caminha para chegar na glória. Será que não valeria de você uma dedicação um pouco maior? Um esforço um pouco maior? Derramar, talvez, muitas vezes, um pouco mais de lágrima. Está doendo, não tem problema, para ele também doeu. Ou você acha que ele estava confortável naquela cruz? Estava tomando sol e relaxando naquela cruz. Você não sabe o que é dor, eu não sei o que é dor. Nós não sabemos a dor que ele suportou, mas ele chegou lá, ele foi até o final. Você não sabe a dor que muitos dos nossos irmãos enfrentaram ao longo da história e enfrentam hoje, em nome da sua fé. E nós vivemos essa fé fajuta e dizemos que amamos Jesus. Recomendo a você a leitura de um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. O Jesus da Índia. Leia esse livro. Esse livro vai te ajudar a entender um pouquinho melhor o que é uma vida cristã. Onde pessoas, para negar a sua fé, muitas vezes tinham que enfrentar a dor. Alguém pegava uma lasca de pau, colocava por baixo da sua unha, pegava com o martelo e batia. Já entrou alguma fepa de madeira por baixo da sua unha? Já viu como é ruim? Como incomoda? Imagine o camarada, nega Jesus, e você diz, não, ele coloca aqui. Nega Jesus, não, e vai na outra. Isso é uma das torturas que os irmãos enfrentaram por causa da sua fé. Hoje, há países no mundo onde cristãos são presos dentro de contêineres e deixados lá, no meio do sol, para cozinhar, porque não negam Jesus. E nós, com essa fé fajuta, dizemos que amamos Jesus. Nós não sabemos o que é amar Jesus. E Ele, com seu infinito amor, vem nos dar essa lição. Ele vem nos mostra, Ele vem nos ensina. Você tem tudo para crescer, você tem tudo para evoluir. Você tem tudo nas suas mãos. Toda a facilidade do mundo. Mas isso vai acabar. Essa moleza vai acabar. Digo isso com temor e tremor. Porque, exemplo de você, eu também não gostaria de sofrer. Mas a igreja de Cristo, muitas vezes, precisa passar pela dor, para que ela possa reconhecer o valor que tem Jesus na sua vida. Quando o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o que está na minha frente. A palavra avançar no texto original da Bíblia, o texto grego, traz a ideia de esticar-se. Ou seja, avançar que Paulo fala, não é simplesmente estar aqui e caminhar até lá, mas é fazer um esforço tremendo, é fazer um esforço feroz, violento, para se manter firme, para alcançar algo novo, para crescer um pouco mais. Você já experimentou em alguma situação, você às vezes precisa pegar algo que está em uma certa altura, e você não tem nada para você subir, você fica na ponta do pé se esticando, para que você possa conseguir pegar aquilo? A ideia de Paulo é essa, se esticar, mas não é esticar um pouco e desistir, não, é preciso alcançar aquilo, é preciso chegar lá, então precisa esticar-se, nem que para isso seja necessário desconjuntar os seus ossos, como foram desconjuntados os ossos de Jesus, quando foi exposto e esticado naquela cruz, um esforço tremendo, um esforço violento. Então ninguém consegue nada sem sacrifício, ninguém consegue nada sem esforço. Se a salvação é de graça para nós, custou caro para Ele, mas se é de graça para nós, permanecer salvo vai nos custar algo.
Por isso que Paulo, escrevendo ainda aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ele diz: desenvolvei a vossa salvação. A salvação nos foi concedida, nos foi dada de graça, a gente não paga nada por isso. Mas para permanecer salvo, aí precisa voltar um pouquinho para as palavras de Jesus. O reino de Deus é tomada à força, é dedicação, é empenho, é sacrifício, é luta constante. Do contrário, pode esquecer. Por isso que quando João recebe a revelação do Apocalipse, uma das palavras ditas a ele é: fora da cidade estão os covardes. Covarde não entra lá. Covarde não entra no céu, porque o céu não é lugar de covarde. Acredite, Paulo ele diz: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquilo que está diante de mim. Estou olhando para frente. Eu só olho para frente. Quando você está andando em um carro, você tem, quando você é um motorista em especial, mas não apenas um motorista, você tem diante de si o para-brisa, você tem do seu lado esquerdo um retrovisor, você tem do lado direito um outro retrovisor. Você já parou para prestar atenção no tamanho do retrovisor e no tamanho do para-brisa? O retrovisor é desse tamanho, um pouquinho maior, né? A minha mão não consegue, um pouquinho maior do que isso. Por quê? Porque através do retrovisor a gente olha a referência. E o passado nos serve de referência, não de destino. Nosso destino não é o passado. Por que o para-brisa é maior do que o retrovisor? Porque o nosso destino é o que está na nossa frente. O para-brisa é aquilo que está na nossa frente. Então a nossa visão é ampliada para aquilo que está na nossa frente. Paulo diz: eu olho e avanço para aquilo que está na minha frente. O que passou, passou. Então talvez esteja na hora de você dar mais atenção ao para-brisa e esquecer um pouquinho os retrovisores. Deixar de olhar para o passado, deixar de olhar para trás, começar a olhar para frente. Enquanto você está preso ao passado, você está deixando de viver aquilo que Deus reservou para você. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele nos leva à reflexão de que é preciso superar os nossos limites. E às vezes queremos vencer uma prova de 42 quilômetros. Mas para vencer uma maratona de 42 quilômetros, precisamos começar vencendo os primeiros centímetros dela. Você não chega no final, no 42º quilômetro da maratona, sem vencer os primeiros centímetros dela, sem passar pelos primeiros centímetros dela. Então compreenda, tudo isso faz parte de um processo. E você só chegará lá se você conseguir superar os desafios e obstáculos daqui. Talvez os primeiros passos sejam os mais difíceis, mas são os mais importantes. Por que talvez os primeiros passos sejam os mais difíceis? Porque é quando começamos a ter contato com o confronto que a palavra de Deus impõe a nós. Quando a palavra de Deus nos contraria, quando a palavra de Deus nos mostra uma outra realidade, quando Deus diz para nós: você é assim, mas eu não quero você assim, eu quero você assim. Você faz isso, mas eu não quero você fazendo isso, eu quero você fazendo isso. A parte do confronto talvez seja a parte mais difícil, e é exatamente aquilo que a gente encontra nos primeiros passos. Mas é o mais importante. Por quê? Porque vencida essa parte, nós amadurecemos, nós desenvolvemos, nós aprendemos a lidar com as outras dificuldades, com os outros obstáculos, com as outras lutas que virão posteriormente. Então, antes de olhar para o final da corrida, olhe para o começo, olhe para os primeiros passos, e eu tenho absoluta certeza que Deus te dará força suficiente para você chegar lá. Mas se você não vencer os primeiros obstáculos, as coisas pequenas, as coisas mínimas, as coisas simples, você não chegará absolutamente a lugar nenhum. Paulo queria chegar ao seu alvo, ao seu objetivo. E só atinge um alvo quem tem um. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Você tem um alvo? Você tem um foco? Você tem um objetivo? Se você não tem, você não chegará a lugar nenhum. Para que você vai viver? Para que você vai lutar? A que você vai se dedicar se você não pensa em conquistar nada? Ou você tem algo muito bem claro na sua mente do que você quer,
ou você não chegará a lugar nenhum. Dizem, há uma frase do filósofo, eu acho que é dele, Mário Sérgio Cortella, que ele diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É fato. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, porque vai levar a qualquer lugar. Ou talvez não leve a lugar nenhum. Mas para quem sabe para onde vai, apenas um caminho é suficiente. E esse caminho você sabe qual é. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Então ouça a sua voz, ouça o seu chamado, receba dele a força, receba dele o vigor que ele te oferece nessa noite. Aceite o confronto. Não tente vencer Cristo, mas se deixe ser vencido por ele, para que ele seja Senhor da sua vida. E você chegará ao lugar ou a lugares que você nem sequer imaginou. Porque a sua palavra diz que ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Certo é que ele sempre tem o melhor para você. Você é que é teimoso e quer viver a parte negativa da vida, os problemas da vida, as oscilações da vida, a parte mal da vida. Ele sempre tem e sempre terá o melhor para você. Receba dele e viva para ele. Essa foi a palavra que Deus mandou para você.